a tempo, vocês estão abençoados em nome de Jesus. Pode ir direto para a classe. As crianças elas vão ouvir uma mensagem numa linguagem acessível a elas, da palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida da Cléia, minha esposa, para que o Espírito Santo lhe use com poder, autoridade e discernimento. E que Deus dê graça para ela. Hoje dobrou aí, né, o número. Irmãos, nós vamos estar lendo apenas o versículo 1 e 2. Nós já pregamos o versículo 1, já pregamos a parte A do versículo 1. Nós estaremos tratando do assunto que provém na parte B do versículo 2. Mas nós vamos ler o versículo 1 e 2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra lida aos nossos corações. Amém? Fechemos nossos olhos, mesmo assentados, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez inclinamos, Senhor, a nossa cabeça, colocando a nossa vida diante de Ti, os nossos sentimentos, os nossos desejos. E permita, Espírito Santo, que o desejo do nosso coração seja agora ser alimentado pela Tua palavra. E que a Tua palavra nos encha de Ti. Nos encha, Senhor, da revelação bíblica extraordinária que a Tua palavra nos traz sobre a obra de Cristo, sobre o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E que nós possamos, Senhor, sermos tomados pelo Teu poder e estarmos, ó Deus, após essa mensagem, recebendo o sacramento da ceia, entendendo, Senhor, se não tudo, mas pelo menos um pouco daquilo que Cristo já fez por nós. E daquilo que há de ainda acontecer na consumação, sobre o que o Senhor fará na vida da Tua igreja. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, justificação, que vocês já viram aí, leram no primeiro versículo, é o ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita justo diante dEle, diante de si, somente pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo, não é? Lá na cruz do Calvário, dando a sua vida por nós, e os nossos pecados foram imputados nele ali, pelo seu sangue derramado nós recebemos o perdão, e claro que nós recebemos isso pela fé que nós temos em Cristo. No versículo 10 deste capítulo, Paulo diz que, dessa forma, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso foi o que aconteceu com todos aqueles que já creram em Cristo, foram chamados por Cristo e servem a Cristo. O apóstolo Paulo ensina que Deus declara justo aqueles que por natureza que eram inimigos de Deus. Aqui estão incluídos então todos os redimidos, todos regenerados, você e eu, não é? Nós éramos inimigos de Deus, agora em Cristo, por causa da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, fomos reconciliados então mediante essa obra, que é a sua morte e a sua ressurreição. Nas mensagens anteriores, nós já vimos duas heranças. A herança primeira, que é a paz com Deus, porque acabei de falar que nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados com Cristo. A segunda herança é o acesso e a esperança na graça. Meus irmãos, algo maravilhoso. Depois você pode ouvir essas mensagens lá no canal do YouTube ou do Facebook. Mas o cristão justificado, ele desfruta do acesso a Deus que foi aberto por Cristo Jesus. Cristo rasgou o véu. Ele abriu o caminho de volta para Deus. Nós estávamos separados pelos nossos pecados. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Nós podemos orar, nós podemos falar com Deus.
por causa do sacrifício de Cristo, porque Ele nos aproximou, Ele abriu o acesso, e é pela graça, é favor de Deus. Os nossos pecados tinham nos separado de Deus. E lá em Hebreus, o autor, o escritor aos Hebreus, eu acho que esse texto eu não citei na mensagem, estava lá, mas eu pulei da última vez que preguei. O escritor diz que nós podemos nos aproximar diante do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Irmãos, que bênção de Deus, que maravilha. Você não precisa mais de um sacerdote humano para você ir confessar os seus pecados. Você não precisa mais vir para o seu pastor orar por você. Não que tenha mal nisso, mas você tem acesso, amém? À presença de Deus, porque Cristo abriu o caminho. E pela graça nós podemos falar com Deus. Então, hoje, dando sequência ao versículo 2, ele diz, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E a última parte do versículo diz assim, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Irmãos, aqui nós temos a terceira herança, que é a esperança da glória de Deus. Isso só foi possível por causa da nossa justificação. Lembrando sempre que Paulo está falando da nossa justificação, dos benefícios, das heranças, né? Das riquezas que nós recebemos. O ato da nossa justificação também concedeu a herança da esperança da glória de Deus. Então nós vimos anteriormente que a paz tem a ver com o passado. Lá na cruz, do que Cristo fez. O acesso e a permanência da graça está relacionada com o dia de hoje, com o nosso presente, porque nós podemos falar com Deus, nós podemos entrar na presença de Deus em oração. Isso porque todos nós fomos feitos sacerdote agora. Mas a mensagem agora de hoje, a esperança da glória de Deus tem a ver com o nosso futuro. Podemos hoje nos gloriar na esperança da glória de Deus. A palavra aqui usada por Paulo, traduzida por gloriarmos, quer dizer um regozijo radiante, uma alegria triunfante, uma firme confiança em Deus, que provém da certeza que temos da paz com Deus e da nossa justificação. Claramente ligado ao que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. A palavra esperança pode ser entendida aqui como regozijo, ou uma exultação, ou a expectativa confiante da eterna salvação, que será gozada, que será desfrutada no céu com o Senhor Jesus. Embora nós já sentimos essa alegria, essa exultação, começamos a gozar dela aqui, mas só lá no céu se completará. Amém? Meus queridos, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, a parte C do versículo, Paulo vai dizer, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós exultamos na esperança da glória de Deus. Paulo estava convicto de que hoje nós vivemos nessa esperança, na esperança da glória de Deus. Existe algo que apavora todas as pessoas. A morte. A morte apavora as pessoas nesse mundo. Porém, aquele que já foi justificado, ele goza de uma grande certeza de que estará com Cristo, de que está salvo. A morte não o apavora mais. O justificado não tem medo do que virá no futuro. Futuro eu estou falando para você daqui 1 minuto, daqui meia hora, daqui 1 hora, daqui 1 dia, ou daqui a 100 dias, ou daqui a 10 anos. Aquele que está em Cristo, que tem certeza da sua salvação, que foi justificado em Cristo, que você tem convicção que Jesus morreu pelos seus pecados, que perdoou seus pecados, e que Ele abriu o caminho de volta para Deus, você não tem medo da morte. Amém?
O justificado vive na esperança do porvir. Ele anela o dia da glória de Deus, da vinda de Cristo. O dia glorioso de estar com o Senhor. Antes de sermos justificados, a palavra de Deus diz que nós éramos pessoas totalmente sem esperança. Essa semana eu recebi uma visita de uma pessoa totalmente sem esperança aqui no gabinete pastoral. E eu depois me bateu arrependimento porque eu devia ter dado mais atenção. E ela prometeu de estar no culto hoje, mas não está. Totalmente sem esperança. Totalmente largada no vício, na desgraça desse mundo, na prostituição. Acabado, o corpo rasgado. Irmãos, isso dói no meu coração, porque nós como igreja, nós não estamos chorando por essas pessoas. Nós que temos a esperança da salvação. Nós que temos a certeza, que temos o Evangelho de Cristo, que sabemos das verdades bíblicas, nós às vezes estamos cobrando dentro da igreja, essa verdade que nós já sabemos, mas nós não estamos pregando. E o Senhor vai cobrar de você, vai cobrar de mim, vai cobrar de todos nós. Tem crente hoje que nem na igreja vem mais. Não tem mais comunhão com a igreja. Está acabando a vida espiritual, porque mensagem pregada ou culto de uma igreja virtual não é comunhão com Deus. Não é comunhão com a igreja. Então, queridos, nós precisamos nos voltar para Deus e viver nessa expectativa. E essa expectativa, ela não é somente individual, ela é também coletiva. Ela é uma esperança da igreja. Então antes nós estávamos sem esperança, mas agora nós temos esperança. Olha como que era o nosso estado, Efésios 2:12, se você puder abrir sua Bíblia, você que é bom de Bíblia, você abre assim, ó, rapidinho, provavelmente se for no celular aí. Efésios 2:12, olha o que é que Paulo diz lá em Efésios. Dá um minutinho para você também, né? Porque você não é uma máquina. Mas olha o que é que Paulo diz aí. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, no tempo da ignorância, separados da comunidade de Israel, aqui é a igreja do Antigo Testamento, e estranham às alianças da promessa que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Isaac, com Jacó, com Davi. Inclusive aqui não tem como se tirar a circuncisão. Foi a aliança que Deus fez com Abraão, que foi se repetindo, até hoje chegar no entendimento do batismo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Querido, você sem Cristo está assim, sem esperança no mundo, sem saber para onde vai. Se morrer hoje, você nem quer morrer, porque ninguém quer morrer, né? Mas morrer sem Cristo é pior ainda. Morrer sem a certeza da salvação é pior ainda. Agora que temos esperança, aqueles que estão em Cristo, têm essa esperança. Sabemos que algo melhor vai acontecer, que algo melhor está por vir, o dia de estarmos diante da glória de Deus. E Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, você pode abrir sua Bíblia também, 1 Tessalonicenses 2,16. Paulo começa a afirmar sobre essa esperança, a falar sobre essa esperança que ele apresenta aqui em Romanos. É Paulo também. Ele vai dizer que essa esperança que nós temos de nos encontrar com Cristo, de estar na glória com Deus, ela é uma esperança boa, olha só, que é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela sua graça. Essa esperança que ele está falando é a esperança da glória de Deus. A esperança da volta de Cristo para buscar a sua igreja, aonde nós vamos vê-lo como ele é. O apóstolo Pedro também declarou que essa esperança é uma esperança viva, não é uma esperança morta. Por isso nós não temos medo da morte, porque nós sabemos para onde nós vamos. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu estou esperando, que eu estou vendo vocês abrindo a Bíblia, isso é muito legal, muito importante. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele vai dizer que essa esperança é viva. Olha o que ele diz.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Aleluia. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não tínhamos essa esperança. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu para vocês, para os regenerados, para os redimidos. Louvado seja o nome do Senhor. É uma esperança viva, isso nos enche de alegria, de gozo, de celebração. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que torna as coisas vivas, não é um Deus de coisas mortas. E nós podemos crer e esperar. O escritor aos Hebreus afirma que a esperança é certa e firme. Irmãos, eu quero que você abra lá esse texto, porque esse texto é lindo. Hebreus, capítulo 6, 19 e 20. Hebreus, capítulo 6, 19 e 20. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não vou explicar esse texto todo para você, porque se eu for explicar, nós não terminamos a mensagem hoje. Mas eu quero dizer para você que aqui o escritor aos Hebreus usa a figura de uma âncora. É uma peça de ferro usada em navio ou barco, preso por um cabo de aço ou por uma corda, não é? Que serve para manter a embarcação firme no lugar. Quando é colocado ali na âncora, o navio não sai dali, não vai embora, não é? Fica ali parado e firme. Aqui o escritor está dizendo que nós temos a nossa herança da esperança segura, guardada, firme pelo Senhor Jesus, que rasgou o véu, que entrou como nosso precursor. Foi lá primeiro e fez isso. E agora nós podemos ter certeza que essa esperança está viva, ela não vacila, ela está firme, ela está segura. E nós iremos ver o nosso Salvador vindo nos buscar. Glória ao nome do Senhor por isso. Paulo ainda declara que a esperança é abençoada. Lá em Tito 2,17. Ele diz assim, aguardando a bendita esperança. Essa palavra bendita, ela pode ser traduzida por abençoada. Então, Paulo está dizendo que nós aguardamos a abençoada esperança e a manifestação, olha aí, da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmão, cuidado, porque você pode estar trocando essa glória por muitas outras coisas nesse mundo. Pelo seu trabalho, pelo dinheiro, pelo sucesso, por viagens, por cursos, por faculdades, pelo um casamento, pelo um filho. Onde está a tua esperança? São coisas boas, são coisas que nós precisamos. Mas muitas vezes nós temos colocado a nossa esperança naquilo que Deus tem nos dado. A gente precisa fazer uma consulta do nosso coração de vez em quando. Porque a esperança de estar com Cristo tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. No meio da nossa vida e no fim da nossa vida. E deve ser isso que deve impulsionar o nosso coração todo dia, para sermos crentes fiéis a Deus, adoradores fiéis a Deus. E aí eu gosto muito de um texto que você quiser abrir comigo, está lá em Provérbios 10, 28. Na verdade eu já estou com ele escrito aqui. Provérbios 10, 28. Porque lá no Antigo Testamento, olha o que está escrito. A esperança dos justos é alegria. Por isso que crente celebra. Por isso que crente adora. Mas a expectativa dos ímpios perecerá. A nossa esperança é uma esperança que gera alegria.
E o Espírito Santo, o fruto do Espírito, uma das partes do fruto do Espírito é a alegria. Como que está a sua alegria? A esperança de estar com Deus gera alegria em nós. Voltando ao versículo-chave da mensagem, a parte B lá do versículo, vemos que o apóstolo Paulo fala que o objetivo da nossa esperança é a glória de Deus. Eu quero ler algo que John Stott, grande teólogo do nosso tempo, ele diz ao falar sobre a esperança. Ele diz: a esperança cristã não é algo incerto, como nossas esperanças comuns do dia a dia, mas uma expectativa jubilosa e confiante que se baseia nas promessas de Deus. Aí você tem que conhecer a Bíblia. Eu que estou dizendo isso, não está aqui no texto que ele escreveu não, tá? O objetivo, continua ele, de nossa esperança é a glória de Deus, ou seja, seu radiante esplendor, que um dia se manifestará em toda a sua plenitude. Então, a cortina da glória, face a face, receberemos um corpo de glória e a própria criação, que agora geme, será redimida do seu cativeiro. Que coisa linda. Essa é a verdade que está por trás da nossa esperança. São esses fatos que irão acontecer. Então, meus queridos irmãos e irmãs, esse ensinamento é maravilhoso, porque antes nós éramos carentes da glória de Deus. Agora nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a obra de Cristo na cruz do Calvário, morrendo por nós, derramando o seu sangue por nossos pecados, ressuscitando para nossa ressurreição, para nossa justificação. E isso nós temos prova, porque Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E sem Cristo você está perdido. Sem Cristo você continua morto nos seus delitos e pecados. Mas em Cristo somos transformados de glória em glória à imagem de Deus. 2 Coríntios 3, 18. Diz lá: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, que é o Espírito Santo. E que bom esse versículo, porque indica que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. A Trindade Santíssima. Então, meus irmãos, nós podemos concluir, certo de que no dia da nossa completa glorificação, iremos participar da glória de Deus. E quem disse foi o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, 17. Por isso que nós lemos o texto lá de Romanos capítulo 8, de 1 a 17. Ele termina lá dizendo assim: e se somos filhos, somos também herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. A glorificação se completará com a volta de Cristo. Paulo, mesmo preso, numa masmorra em Roma, esperando o dia da sua morte, do seu martírio, ele com euforia, com alegria no seu coração. E agora eu quero que você abra sua Bíblia, para você acompanhar esse texto. 2 Timóteo, capítulo 4, de 6 a 8. Que pudesse ser essa a sua oração nessa noite. A minha oração diante de Deus. Porque Paulo não olhou para o sofrimento presente da sua vida, mas ele olhou para o futuro. Com a alegria da sua salvação, da sua convicção. 2 Timóteo 4, 6 a 8 diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Preste atenção. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Oh, irmãos, é a esperança da glória de Deus. Que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a você que está aqui nessa noite, que é salvo em Cristo Jesus.
a igreja do Senhor. Ele diz, mas também a todos os que amam a sua vinda. Meus irmãos, nós temos que ter essa convicção, essa certeza que Paulo tinha. Ele estava para ser morto ali. Ele estava ali para entregar a sua vida. Isso, por isso está aí a palavra libação, né? Que no Antigo Testamento era oferecer algum líquido, algum vinho, o azeite que era derramado. E aqui Paulo esperava a sua morte, sabia que morreria por causa de Cristo, e ele entregaria a sua vida ali, por amor a Cristo. Paulo morreu por amor a Cristo. Mas eu queria concluir perguntando para você, você tem medo da morte? Você está preparado para morrer? Meus queridos, quando o Senhor nos chamar, se você está em Cristo, será o dia mais glorioso da sua vida e da minha vida. Isso significa que o céu estará vindo nos buscar. O crente que espera a glória de Deus, e espera vê-lo face a face, nunca estará preparado para morrer, mas sim para viver. Amém? Estará preparado para viver. Pois a morte para o crente é partir para estar com Deus. Nesse dia veremos o Senhor da glória face a face. Receberemos um corpo de glória. Por enquanto, nós temos essa bem-aventurança. E nessa esperança nós confiamos no dia presente de hoje, nos nossos corações, que certamente gozaremos dela plenamente no regresso do nosso Senhor, ou quando o Senhor nos chamar para estar com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Queria convidar o presbítero Rafael para estar fazendo essa oração de gratidão, para que o Senhor aplique essas palavras aos nossos corações nessa hora. Estou ficando rouco aqui, eu ainda quero ministrar a ceia. Pai nosso que estás no céu, obrigado pela Tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações. Nós nos alegramos, Senhor, de saber que a nossa esperança na vida eterna ela não repousa em nós, não repousa em nossos méritos, não repousa em nossas obras, mas repousa somente na obra de Jesus Cristo realizada naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque nós temos, Senhor, absoluta certeza da nossa salvação, porque o Teu Filho Jesus morreu por nós. Desceu, Senhor, subiu naquela cruz, o sangue dele, Senhor, maravilhoso, foi capaz de cumprir, Senhor, com aquilo que o Senhor tinha estabelecido desde o Antigo Testamento, que o sangue pagaria pelo pecado. E agora nós podemos, Senhor, ser libertos do pecado. E nós aguardamos, Senhor, aguardamos novos céus e nova terra, com a certeza de que estaremos lá com Cristo, porque é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem estabelece a nossa salvação. É o Senhor, ó Deus, quem nos levará, Senhor, para junto de Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. E que nós possamos sempre manter a nossa esperança de que se estamos em Cristo, se Jesus Cristo de fato ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos no último dia para estar contigo, ó Pai. Nós Te louvamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos passar para o segundo momento do nosso culto. Quero convidar os presbíteros presentes